Não sei se Gabi tá aí. Gabi, se tiver aí, se identifica. Veja só, ele usa, deve ser o filho, né? Usa Seretide, Monteler e Nasonex, mas a tosse não passa. Primeiro, vamos entender nessa pergunta de Gabi, certo? O que é isso, né? O Seretide é uma medicação que é usada para controle da asma, certo? Ele tem tanto um corticoide inalatório, são duas medicações, como um broncodilatador. Ou seja, vai agir tanto na inflamação da asma, quanto vai agir abrindo as vias aéreas, certo? Então, ele tem essas duas ações. O Monteler, ele é o montelukast, certo? Ele é um antagonista do leucotrieno. O que é isso? O leucotrieno é uma substância que tem no nosso organismo, que é produzida no nosso organismo, que vai levar a uma broncoconstricção, a um fechamento dos brônquios, certo, gente? Então, imagina que isso aqui aperta isso aqui, fechando. Então, ele vai inibir, certo? Esse Monteler, ele vai inibir a ação desses leucotrienos. E o Nasonex é um corticoide nasal, que é usado para tratar a rinite. A rinite que é um quadro extremamente comum, que é associado com asma, que se a gente identifica, a gente precisa tratar, porque senão dificulta realmente a questão do controle da asma. E aí, o que é que acontece? Então, novamente, gente, anota aí, não é só asma que dá tosse. Por isso que o pneumologista, ele tem que ter uma noção geral, tá certo? A gente precisa ter uma noção geral, não é só asma. Esse meu perfil aqui é voltado para asma, certo? Mas eu preciso entender de tudo relacionado para a gente tratar a asma. Por quê? Existem outros quadros que podem dar tosse, certo? Entre eles, quadros respiratórios. Eu lembro que meu professor dizia demais que o pulmão da gente é burro. Ele dá alguns sintomas só, poucos sintomas, tosse, cansaço, chiado, varia entre isso aí, poucos. E a gente médico, precisa de entender realmente. Por isso que não dá para fazer uma consulta de 5 minutos. Uma consulta de 5, 10 minutos a gente não entende. Então, a gente precisa entender a história do paciente. A gente precisa realmente investigar. É um trabalho de investigação. Então, assim, olha só. Aí ela fala como se, olha, eu já uso Seretide, já uso Monteler, já uso Nasonex, mas a tosse não passa. Então, precisa identificar qual a outra causa. O que é que está acontecendo? Por que é que a tosse não está passando? Então, talvez essas medicações não estejam atingindo a causa da tosse. Então, olha só, gente, deixa eu dizer uma coisa extremamente importante. Olha como tosse é assim, é uma coisa bem ampla. Sabia que medicação pode causar tosse? Gente, é muito comum. Então, tem várias medicações que podem causar tosse. Uma das medicações são medicações que são usadas, extremamente comuns, usadas para tratamento de hipertensão. Então, quem é que não conhece aí algum hipertenso, né? Então, assim, medicações que são usadas para hipertensão podem causar tosse e a gente tem que identificar isso quando a gente avalia o paciente, né? Tem outras causas comuns que podem dar tosse, principalmente no asmático. Então, a gente precisa identificar quais são os fatores que estão dificultando esse controle aí da asma, que estão dificultando aí, levando a essa tosse. E a gente tem que tratar. Então, assim, rinite, sinusite, né? Então, a gente precisa entender realmente todo o contexto que está acontecendo. Não é porque o paciente está fazendo medicação para asma, certo? Que significa que ele não vai ter. Então, precisa entender. E uma das coisas importantes é entender realmente se esse diagnóstico está ok, tá certo? Se ele está um diagnóstico certinho. Entender se o paciente está fazendo a medicação conforme foi prescrito pelo médico. É muito comum, gente. Infelizmente, essas medicações para pulmão são realmente ainda um custo elevado, né? O que é que acontece? Eu vejo demais isso. Às vezes a gente passa uma determinada medicação numa determinada dose e quando a gente vai avaliar na volta, o paciente não está usando como a gente pediu. Por quê? Porque ele está tentando economizar. Isso é muito comum de acontecer. Não, doutor, ele melhorou, eu diminuí. Então a gente acaba vendo que o paciente acaba economizando a medicação para tentar ver se a medicação dura por mais tempo. Então, isso é muito comum, só que isso é um fator que pode estar dificultando o controle da asma e a gente tem que voltar a isso. Uma outra coisa
que é muito comum, é saber se a medicação, se o paciente está fazendo a medicação corretamente. Essas bombinhas, de maneira geral, não são fáceis de ser usadas, né? A gente precisa olhar a técnica, entender se a pessoa está fazendo a técnica conforme tem que ser feita, tá certo? Conforme tem que ser orientada, ok? Quando a gente tem um quadro de tosse, de maneira geral, para a gente, de uma forma bem rasa aqui, certo? Rapidinho para a gente entender. Então, primeira coisa é entender o tempo dessa tosse, né? Então, geralmente, a gente subdivide a tosse em tosse aguda, que é uma tosse que dura ali em torno de 3 semanas, a tosse subaguda, que dura em torno de 3 a 8 semanas, e a tosse crônica, que dura mais de 8 semanas. Por que isso? Porque, para começar, existem causas mais prováveis de provocar essas tosses. E aí a gente precisa entender, por isso que é tão importante. E uma causa. Então, assim, a asma é uma causa extremamente frequente de tosse crônica, aquela tosse prolongada, aquela tosse que se repete ao longo do tempo. Mas também existem outras tosses, né? Então, o refluxo, ele pode causar tosse. O refluxo, doutora, mas eu não tenho azia, não tenho queimação. Deixa eu te dizer, pode acontecer, mesmo que você não tenha esses sintomas. Mesmo que você não tenha esses sintomas dispépticos, aqui sim que a gente chama, você pode ter a tosse causada pelo refluxo. E isso a gente tem que entender. Então, o refluxo é uma causa importante de tosse, certo? Tem uma outra causa, que é a síndrome das vias aéreas superiores, que é quando a gente tem o quê? Quando a gente tem uma rinite, por exemplo, o que é que acontece? Está inflamado aqui, aquela mesma aguinha que escorre para frente, ela pode escorrer para trás. E geralmente é aquela tosse quando a gente deita, que escorre essa aguinha, cai aqui na traqueia, tá? E isso irrita, provoca tosse. Então, assim, gente, tem várias causas de tosse, certo? Não só a asma, tá certo? Então, assim, é um contexto muito grande. Então, assim, não é só usar as medicações, precisa entender realmente todo o trajeto, todo o fluxograma que está sendo feito aí, para a gente entender realmente a causa dessa tosse, tá certo? Para que a gente possa melhorar essa tosse.